Hoje, então, recebemos a deputada federal pelo PT, Maria do Rosário, que também foi ministra de Direitos Humanos e dispensa aí apresentações. Deputada, muito obrigada por aceitar participar com a gente aqui do Cai na Roda, o nosso programa semanal da TV GGN, feito por mulheres e que conversa com mulheres. Antes de mais nada, muito obrigada. Muito obrigada a vocês, da GGN, e as mulheres, sobretudo, aqui. Patrícia, Tatiane, Duda, Cíntia, um abraço a todas. Perfeito, obrigada, deputada. Bom, deputada, eu vou começar com as perguntas. Nós aí estamos em pleno declínio, né, da popularidade do atual mandatário Jair Bolsonaro, apesar de ele manter aí um certo nicho fiel, né, uma porcentagem de eleitorado aí que segue apoiando ele. Diante desse cenário de crise, né, do atual governo, ainda bem, né? Eu pergunto em que situação está hoje o PT, como está se articulando, como enxerga o cenário para o partido aí próximo das eleições 2022? O PT trabalha para a construção de um projeto de desenvolvimento do Brasil. O PT sofre junto com a população brasileira, porque realmente, se estivéssemos no governo, ou qualquer governo que tivesse um mínimo de responsabilidade diante da ação de governar, o Brasil estaria numa condição melhor, mas, sobretudo, as experiências de governo que nós tivemos foram experiências de muita proximidade com aquilo que é o mais importante para a vida das pessoas, que é garantir justamente a vida, a qualidade, o sistema único de saúde, atuar em políticas públicas. E os quadros que também formamos ao longo do tempo têm acompanhado todas as políticas públicas e tudo está em destruição no Brasil. Não há uma só área de política pública que esteja acontecendo de acordo com o interesse da população. Então, nossa tarefa é derrotarmos Bolsonaro e o que ele significa, do ponto de vista político, fascismo, do ponto de vista econômico e social, o ultraneoliberalismo, que destrói soberania, a dimensão ambiental do Brasil, as relações humanas e as políticas de um modo geral. Eu creio que o PT caminha hoje com a tranquilidade de quem resistiu ao lado do presidente Lula, oferecerá o seu nome como candidato a presidente da República e está provando um conjunto de injustiças e ataques à democracia que aconteceram no último período e que acabaram resultando na tragédia que é o Jair Bolsonaro na presidência. Deputada, muito obrigada pela entrevista. Como que você avalia a gestão? É uma pergunta meio assim, retórica e eu sei que a gente vai ficar um pouco no senso comum de eu ver que é um grande retrocesso, mas eu queria ver da sua parte, que esteve lá gerindo a pasta de direitos humanos, o que a gente perdeu a partir do momento que Bolsonaro foi eleito? O que aconteceu com o Ministério? Quais são os grandes retrocessos no seu ponto de vista em relação ao Ministério dos Direitos Humanos hoje? Bem, a pasta de direitos humanos ela foi formada inicialmente no governo Fernando Henrique, ainda sem status de ministério, e ela veio se estruturando, porque os governos posteriores à ditadura militar, sobretudo a partir da Constituição de 88, com a definição na Constituição dos princípios de direitos humanos, nós trouxemos para o ordenamento pátrio aqueles compromissos internacionais do Brasil, como fundados na Declaração e no novo conceito de direitos humanos do pós-guerra. Mas, nota, nós demoramos 40 anos, de 48 a 88, para colocar dentro da Constituição brasileira e termos uma possibilidade. Ou seja, o tema dos direitos humanos era trabalhado no Brasil, neste período, como algo que sempre conseguia ter avanços, porque não era o lugar da contradição, nem entre linhas econômicas, políticas de governo, era um lugar básico da República. Bom, Bolsonaro é a destruição do básico, das relações políticas mais civilizadas. Os direitos humanos são uma marca da civilização, como princípios filosóficos e como direito. E ele e o seu governo e a ministra Damares destroem todas as relações existentes com a sociedade.
não há um só conselho de representação da sociedade que esteja sendo respeitado. Desde o Conselho de Direitos da Criança, o Conselho de Direitos da Pessoa com Deficiência, da Pessoa Idosa, até o Comitê Nacional de Enfrentamento à Tortura, que foi instituído no Brasil num pacto e numa obrigação internacional com as Nações Unidas por identificarmos não só a tortura do passado, mas a tortura de hoje, das delegacias. E ela destrói, ela simplesmente destrói. O Comitê de Combate à Tortura está funcionando por uma liminar, porque estão fechando tudo. E a pá de cal em tudo isso, né? O ataque aos povos indígenas, o ataque do ministro da Educação às pessoas com deficiência, o conjunto de ataques às mulheres, enfim, o ataque ao Estado laico. Eu acredito que o conjunto disso está representado nesta portaria que foi assinada pela ministra anti-direitos humanos, ou anti-ministra, que busca revisar o PNDH, o Programa Nacional de Direitos Humanos 3, através de um grupo fechado, cujo aspecto na portaria está ali escrito que nenhum integrante do grupo pode oferecer ao público conhecimento sobre o que está sendo discutido. Então, há uma revisão em curso do Programa Nacional de Direitos Humanos, pelo atual governo, sem a sociedade. E esse programa foi composto em conferências com toda a sociedade brasileira. Olha, onde não há democracia, não há direitos humanos. Onde há fascismo, não há direitos humanos. Não há como conjugar a extrema-direita no poder com os direitos humanos. A gente já sabia disso, né? Mas pior é a gente ver a experiência prática disso, que a homenagem ao torturador Ustra se transforma na destruição de direitos e do direito a não ser torturado no Brasil, de se fiscalizar ambientes onde existe tortura. Isso me incomoda profundamente ver o lugar da decadência em que esse governo jogou o Brasil. Deputada, obrigada pela sua presença no Cai na Roda, e pegando esse gancho da questão dos direitos humanos e da repressão, eu gostaria que você falasse um pouco do seu projeto sobre identificação de lugares de repressão, já que um país sem memória tende a repetir as torturas, as violências ocorridas no passado. Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre esse projeto. Este projeto visa instituir no Brasil uma política de memória que realmente não permita que nenhum dos citados na Comissão Nacional da Verdade ou que tenham participado de atos ditatoriais, enfim, estejam homenageados nesse país. Nós tivemos recentemente um debate sobre a estátua do bandeirante ali, e eu acho que esse debate ele orienta muito o que nós devemos pensar sobre essas homenagens históricas, porque a história também é escrita através destes lugares, onde as pessoas visitam e veem, num lugar de autoridade, figuras que carregam historicamente um peso de terem agido com opressão e desrespeito à vida. Então, nós vamos formando um imaginário coletivo, uma cultura. Na entrada da minha cidade, Porto Alegre, há uma avenida cujo embate é para que deixe de se chamar Castelo Branco. A Câmara Municipal aprovou, inclusive, que se chame Avenida da Legalidade, numa homenagem, não apenas ao Brizola, mas agora está completando 60 anos que o povo tomou as ruas de Porto Alegre para garantir a posse de João Goulart, para garantir a legalidade e impedir o golpe em 61. E, judicialmente, conseguiram derrubar a votação da Câmara Municipal. Em Brasília, há um viaduto Costa e Silva. Costa e Silva foi o general que rasgou a Constituição de 1946 e outorgou a não Constituição, mas o simulacro de Constituição em 1967, esteve à frente do AI-5. E a comunidade em Brasília, a Câmara Distrital, trocou o nome para Ponte Onestino Guimarães.
mas o Poder Judiciário veio e disse que não pode. Ou seja, esse meu projeto de lei visa resolver este contencioso que acaba, do ponto de vista local, no Judiciário. E não permitir as pontes Costa e Silva, as escolas Costa e Silva, a Avenida Castelo Branco, General Geisel, Médici, Ustras e todos aqueles que, enfim, não merecem o respeito da população. E, deputada, qual seria a solução, então? Trocar todos os nomes, tirar todas as estátuas que a gente viu no último dia 24, aliás, no último não, no dia 24 de julho, que deu no que deu, prisões políticas. Se o pessoal vai para a rua tentar colocar fogo numa estátua para mostrar para a população que aquilo ali não está certo e vai preso, qual seria a solução para esses nomes de escolas, de ruas, estátuas? Justamente aprovar uma legislação coerente com o relatório da Comissão Nacional da Verdade. Porque uma das recomendações que a Comissão Nacional da Verdade faz é essa. O Brasil não teve justiça de transição. A justiça de transição, como ela foi conceituada, ela acontece justamente nos períodos de transição para rever os atos normativos, a falsa legitimidade, porque inexistente, de uma legalidade que ditaduras e estruturas autoritárias usaram contra as liberdades e o povo, mas também ela tem uma dimensão pedagógica para não repetição. Eu acredito que o que a gente vive no Brasil hoje é fruto do não conhecimento do período ditatorial, de como os ditadores foram corruptos, de como os ditadores foram facínoras. E o Brasil, se costuma dizer que o Brasil teve um pacto entre elites, né? Onde a própria Câmara dos Deputados ela é parte disso. Ela foi parte disso. A Câmara é um lugar com muitas contradições, gente, porque a Câmara é a Câmara dos democratas, liberais, como Ulisses, da esquerda, com Florestan Fernandes, mas ela também é dos Fiuza, das oligarquias, e ela é uma Câmara que acabou dando sustentação à ditadura, com o bipartidarismo, né? E que produziu essa transição que acabou não sendo compartilhada com o povo brasileiro. Agora, por exemplo, quando nós superarmos o governo Bolsonaro, porque vamos derrotá-lo, nós vamos ter uma nova transição. Nós fizemos um caminho e temos teoria, política, construção para entender que uma transição precisa ser compartilhada com a sociedade, ela precisa saber o que aconteceu. Então, eu acredito que tudo que está acontecendo nesse governo Bolsonaro, e que a população nem tem acesso a todo, deverá ser trazido à tona, para que a população faça escolhas futuras, sabendo de fato quem é quem. Agora, em geral, a elite brasileira chega ao espaço de poder, né? É verdade, não foi a esquerda que chegou pós-Constituição de 88, mas chega já com aquela organização pronta. E isso eu acho que falta ao Brasil. Nem do escravismo a gente tem o conhecimento devido da escravização humana para conseguirmos ser um país contra o racismo como deveríamos ser. Então, eu realmente acho que nós vamos viver um novo período que pode nos oferecer uma oportunidade histórica de pensar o Brasil. Aprofundando um pouquinho mais nessa questão da justiça de transição, que eu acho que é tão importante para entender, né, o cenário atual do que a gente vive hoje. Deputado, você acredita que as nossas falhas aí naquele período da justiça de transição foram responsáveis pelo golpe, pela derrubada da ex-presidente Dilma, e também responsáveis até que, talvez indiretamente, mas como uma construção histórica pela eleição de Jair Bolsonaro? Eu acredito.
obviamente não é um único elemento, né, um único aspecto, vários outros concorrem, mas eu vejo que a população brasileira não teve o desenvolvimento de uma cultura política democrática, de valor da democracia. Tanto é que as pesquisas indicam a redução da confiança na democracia ano a ano, até, de fato, a vitória de um representante da extrema-direita. E nisso eu faço até eu tenho comigo um sentido de autocrítica, porque a Comissão Nacional da Verdade, ela foi uma grande conquista, indicada no Programa Nacional de Direitos Humanos, 3, ela foi uma conquista com o Congresso Nacional, e ela fez um bom relatório, mas o período em que ela esteve atuando deveria ter sido um período no qual, como atuação paralela à sua pesquisa, à sua investigação, ao seu levantamento, já que o Brasil foi o último país, praticamente, das Américas a fazer uma Comissão Nacional da Verdade. Então, a transição foi muito tardia nesse sentido aqui, mas nós erramos em não fazer no paralelo, porque existiam pressões também dos setores militares, existiam naquele período, né? Nós erramos em não fazer no paralelo o trabalho que deveria ser feito, que seria o de mostrar o que tinha sido a ditadura realmente. Porque quando a comissão iniciou seus trabalhos, a gente tinha conseguido construir um ambiente onde as pessoas estavam interessadas. Naquele momento mesmo, nós fizemos, a pedido da família Goulart, a exumação do presidente João Goulart, para que fosse investigado as causas da morte, porque sempre houve uma dúvida sobre isso. Conseguimos reunir peritos internacionais, porque havia uma dimensão de que o Estado brasileiro era o violador, então ele não podia simplesmente ele próprio fazer a perícia, tinha que ser acompanhado por peritos, auditada a própria perícia do Estado brasileiro. Então, estávamos criando procedimentos, tendo como referência outros países, como a África do Sul, por exemplo, no pós-apartheid, e outros países que viveram justiça de transição, mesmo que muito tardiamente aqui, só que nós não fizemos o trabalho pedagógico. Nós não compartilhamos com a sociedade o que era mesmo a ditadura. E não adianta mais a gente falar entre nós. Sobretudo com o advento da internet e tudo mais, nós temos novas possibilidades de comunicação e de criarmos governos mais democráticos. Em vez de governar para, nós temos que começar a pensar em governar com. E a própria esquerda tem que pensar sobre isso, sobre como agir em relação a novos momentos, porque, do contrário, nós viveremos de golpe em golpe. Se a democracia não estiver na consciência de um povo, ela não estará nos poderes. Tá muda, Si? Agora foi? Perdão. Em termos práticos, deputada, como deveria ter sido feito, então, esse trabalho de ensinar a sociedade brasileira o que foi o Brasil na época da ditadura, né? E isso seria viável, por exemplo, no novo governo do PT, a partir da próxima eleição? Eu acho que sempre é viável, desde que a decisão seja tomada. Certamente que um governo próximo terá muitas coisas a fazer. Vai ter que recuperar o funcionamento do Sistema Único de Saúde, milhares de pessoas estão jogadas na pobreza. A própria questão da segurança pública vai ser necessário fazer esse um debate profundo que, de uma certa forma, no período de governo do presidente Lula, com o ministro da Justiça, Tarso Genro, vinha acontecendo, quando foi criado o PRONASSE, de diálogo com as áreas de segurança pública, porque é preciso adentrar também a formação das tropas. Não é o acaso que o Jair Bolsonaro se dirige hoje, véspera do 7 de setembro, às polícias militares, e que formou uma base de sustentação fascistizada nas PMs, incentivando que elas atuem ao arrepio da lei, da legalidade, atuando praticamente para transformar servidores públicos em milicianos. Essa é a linha de Bolsonaro. Ele não apoia a polícia séria, ele não apoia a polícia dentro da legalidade. Como parlamentar, não fez um projeto de lei, nunca atuou. Aliás, ele está impondo agora a emenda constitucional número 32, a PEC 32, que retira direitos dos servidores públicos, acaba com concursos, realmente tudo com o objetivo de atuar com os apaniguados, com os apadrinhados. Então, eu acho que talvez um novo governo do PT tenha
muitas outras prioridades também. Mas eu penso, aí a minha opinião, é que a formação cultural de um país democrático deve ser uma prioridade. Eu realmente, e eu acredito que nós temos que conquistar um maior conhecimento histórico, que os brasileiros e brasileiras conheçam a sua própria história, que é o que nos constitui. Aí é a minha opinião, eu não diria que é do PT, enfim, eu vou disputar essa opinião. Deputada, e levando em conta todo esse processo de recuperação da sociedade brasileira, da economia brasileira, a gente também tem que pensar no projeto com relação à retomada por conta dessa pandemia. Inclusive, a deputada protocolou um projeto na Câmara no dia 24 de agosto com relação à pensão para órfãos da Covid-19, porque muito se fala das vítimas, mas e quem ficou? Principalmente, teve muita criança e muita adolescente que acabou perdendo ou o pai, ou a mãe, ou os dois, ou o responsável pelos cuidados. E como você vê essa retomada do Brasil em termos sociais, já que a gente vai estar indo para um próximo governo com uma sociedade extremamente dividida, extremamente empobrecida e com a sua cidadania colocada em xeque, se a gente for pensar bem, que está sendo normalizado o tratamento brutalizado dos pobres, os indígenas estão vendo as suas terras sendo questionadas agora no Supremo Tribunal Federal, aquilo que é diferente está sendo sufocado pelo atual governo. Eu gostaria que a senhora você falasse um pouco mais a respeito disso na sua visão, tanto como deputada, sendo uma das deputadas mais atuantes da bancada petista, e também como cidadã. Vai ter tudo para fazer. Tudo, né, Tatiane? Tudo. Compartilhar as dificuldades com a sociedade. Eu estou dizendo isso assim, mas não pensem que eu acho que vai ser simples chegar ao governo de novo. Porque, afinal de contas, os que estão lá não querem sair, não. A gente falava de ditadura agora há pouco, demorou 21 anos para saírem. E olha que quando fizeram a lei de anistia por pressão da sociedade, embutiram na lei de anistia uma autoanistia para os torturadores. E aí, só quando se autoanistiaram, aí iniciou o processo que ainda duraria até 85 para um presidente civil, entre 79 e 85. Eu sempre penso assim, comparo esse tipo de ação ali, que eles quiseram se garantir com a impunidade para sair, com o que aconteceu na dita abolição, onde a Câmara dos Deputados ficou 70 anos debatendo o escravismo humano, a escravização humana, e só aprovou o procedimento, enfim, assinado lá como lei áurea, quando garantiu que não devia nada às pessoas que tinham sido escravizadas. Então, as elites do Brasil sempre dão um jeito. E agora, estes que estão lá, provavelmente estão procurando qual é o jeito que eles têm. Quando um Pazuello, generais, majores, estão sentados naquele banco dessa CPI, envolvidos com propina em vacina, e, portanto, atrasaram a vida da vacina, e, portanto, geraram quantas milhares de mortes. Então, eu fico me perguntando o que eles estão armando, já que tem até a denúncia no TPI, no Tribunal Penal Internacional, e certamente serão denunciados no ambiente interno também. Mas, quando então, não vai ser simples chegar, mas a gente, em campo popular, chegando ao poder, eu acho que nós vamos buscar precisamos buscar uma democracia mais substantiva, não só do voto, mas da participação. E, ao pensar em políticas públicas, essa proposta de responsabilizar o Estado pelos órfãos da Covid, pessoas que não puderam proteger-se porque não tiveram acesso à vacina, e que estão numa condição, são mais de 100 mil no Brasil, crianças e adolescentes, que perderam seus provedores, que perderam suas referências paterna, materna ou avó,
que era cuidadora. As entidades que estão sendo formadas nesse momento, elas mostram esse lado, além das sequelas, que nós ainda não conseguimos entender o tamanho do que significa ter tido Covid, nos diferentes graus que essa doença atinge as pessoas, e agora a repercussão posterior, e o que isso acarreta para o sistema de saúde. Mas essa questão dos órfãos está sendo apresentada como uma parte dramática da crise humanitária. E aí eu já ouvi alguns colegas meus dizerem, mas não tem dinheiro. Nós temos que pensar um Estado social. Porque, aliás, essas crianças e adolescentes perderam seus provedores, e, sobretudo, familiares e cuidadores, e seus afetos, suas referências, por ação também do Estado. Eu comparei e fiz esse projeto com base em 2 outros, Tatiane. Um deles, eu trabalhei naquela comissão sobre Zika vírus, que, aliás, mostrou o tamanho e a importância da pesquisa feita no SUS, porque foi uma médica pernambucana do SUS que identificou o nexo e a transmissão pelo mosquito. E no Zika vírus, nós criamos um aporte de recursos para as crianças que nasceram com anencefalia e que sobreviveram por conta do trabalho não ter sido feito anteriormente, né? E elas precisam deste aporte para suas famílias sobreviverem, porque nós sabemos, além de tudo, o que significa para as mulheres, para as mães, que, em geral, sozinhas ficam com seus filhos com deficiência, e sem oportunidade de trabalho externo. Então, nós criamos ali. Então, existe isso. E a outra foi um projeto pioneiro que o presidente Lula fez no mundo, que ele reconheceu a responsabilidade do Estado brasileiro para com os hanseníanos, porque a hanseníase ela deixou de ser motivo para segregação no mundo, e no Brasil nós continuamos segregando e trancafiando as pessoas em manicômios, em casas, e as pessoas não podiam nem conviver. Os ancianos eram tirados de casa, nem sabiam por quê, porque alguém denunciava. Eram presos e nunca mais saíam daquele sanatório. E os sobreviventes foram reconhecidos como, portanto, vítimas do Estado brasileiro, que tinha essa regra, que tinha essa lei. Então, eu não sei quanto vai custar. Os meus colegas me dizem que custa. Custa. Mas eu creio que é uma responsabilidade pública. Os estudos têm que ser feitos nesse sentido, mas aqueles que são pobres, extremamente pobres, sobretudo, e que não têm, devem receber o aporte do Estado, se são crianças e adolescentes. Essa é a proposta. Deputada, se a proposta for aceita, enfim, como funcionaria na prática? Essa pensão iria direto para os adolescentes ou eles precisariam de um responsável maior de idade para receber o dinheiro e, enfim, repassar para eles? Como que funcionaria essa logística por se tratar de menores de idade que às vezes não têm nem conhecimento financeiro e se perderam toda a base familiar, talvez estão sem ninguém cuidador também responsável? Como funcionaria essa questão? Na legislação brasileira, toda criança e adolescente tem que estar sob guarda e responsabilidade de alguém. Então, se a criança perdeu seus pais, suas pessoas mais próximas, certamente ela vai ficar com alguém daquela família, até com o irmão mais velho, com alguém. Ficando com alguém, este alguém deve ser a pessoa apoiada para isso, mas nota que a importância disso está, inclusive, em apoiar para que esta pessoa assuma essa responsabilidade e essa criança não acabe numa instituição. Porque, do contrário, também ela poderá vir a ser institucionalizada. O que seria muito dramático se a gente tivesse um grupo de órfãos institucionalizados. Então, em geral, é isso. Se a criança não tem ninguém realmente, ela irá ficar numa instituição. E aí a própria instituição poderia, na regulamentação isso é decidido, né? Mas poderia, por exemplo, ficar definido que a instituição mantivesse esse recurso não para o seu cotidiano de sustentação,
já que ela estaria com outras crianças também em condições e sob a responsabilidade do Estado, mas para o seu futuro, para quando ela sair dessa instituição. Isso é da regulamentação da lei. Deputada, mudando um pouquinho de assunto, você tinha comentado sobre essa questão da permanência dos que estão no poder, né? Que agora, logicamente, eles não vão querer sair. E uma das estratégias que a gente viu mais usada ultimamente pelo atual mandatário são as ameaças democráticas, inclusive o questionamento sobre as eleições, né? E o que a gente vê muito da estratégia de Jair Bolsonaro, até mesmo antes da sua campanha, durante a sua campanha eleitoral, né, o que ele fazia era a repetição do discurso de uma forma que isso se inserisse, né, no pensamento comum da sociedade, de uma forma ou de naturalizar ou banalizar, por mais que seja absurdo, o discurso. Então, no caso das eleições, a gente está vendo também essas movimentações, né, de o presidente questionar o resultado das eleições, falar que pode ser uma coisa insegura, tentar tirar a credibilidade. Você acha que tem esse risco, né, da gente sofrer uma normalização do descrédito das eleições em 2018, saindo outra pessoa, né, que não ele como vitorioso? Como você analisa isso? Eu acho que ele vai tentar. Eu acho que já está tentando e vai seguir tentando. Não é... Nós não vivemos um período normal. Talvez, aliás, a normalidade do Brasil seja a exceção. Viver períodos de exceção, né? Porque a gente teve uma janela democrática, mas a maior parte do tempo a gente não tem democracia nenhuma. E a nossa geração, a minha e a de vocês, é que não tinha essa experiência. Nós vivemos um processo no qual a gente sabia que de tanto em tanto tempo, eleições. E esse é um dispositivo da democracia formal, estruturada. Não é uma democracia profunda, de alta intensidade, com direitos sociais assegurados para todos, com garantias em todos os sentidos, mas formalmente ela estava ali estruturada, renovação de poder, alternância, direito à liberdade de candidaturas, até, sinceramente, 2016. Aí, 2016, eu acho que com o golpe contra Dilma as coisas mudaram muito, porque agora eu escutei o presidente Supremo dizer não podemos banalizar o Instituto do Impeachment. Claro, eu também acho que não podemos banalizar o Instituto do Impeachment. Quem banalizou foram vocês, porque Dilma não cometeu nenhum crime. Foi, de fato, um golpe institucional com vários braços. É um absurdo o que aconteceu. E agora, quando este sujeito cometeu mais, sei lá, dezenas de crimes de responsabilidade, vocês vêm nos falar que não pode banalizar? Agora que é para usar a Constituição como ela é, vocês vêm nos falar que não podem banalizar? Por isso que eu sou tão favorável ao impeachment de Jair Bolsonaro, porque eu acredito que ele não deveria chegar ao final do governo com o poder de manipular o processo eleitoral. Ele é o único candidato da extrema-direita com este aporte populista, fascista, com este perfil de massa. Seria muito difícil para eles gerarem uma candidatura de massas, ainda que possam ter, para disputar, e a presença dele na disputa, já pelo que ele tem jogado contra o processo eleitoral, já marca o processo eleitoral com dúvidas. Só pelo fato dele lançar essas dúvidas, estando na presidência da República, talvez seja o maior dos crimes de responsabilidade ao lado da irresponsabilidade com a pandemia. Porque, de fato, olha, ele está anunciando que não vai aceitar um resultado que seja contrário a ele. É verdade que o cenário internacional mudou e ele não tem apoios internacionais para isso. Mas essa conexão com polícias dos estados e essa presença militar ampla em cargos no governo e uma parcela do centrão apegada ao poder podem significar não só turbulências, mas instabilidades graves no próximo período, o que será um massacre,
porque na esquerda e nos setores populares ninguém usa armas. Nós nunca tivemos tradição no Brasil de estarmos armados, de estarmos com uma reação organizada neste patamar. Então, se eles fizerem isso, realmente estarão rumando para um massacre que não é desejável e, por isso, é importante o Supremo estar reagindo e falta à Câmara dos Deputados hoje estatura e ao Senado Federal de fazer o mesmo, de tirar um presidente contra as instituições, porque ele não pode continuar na presidência da República. Eu creio que ele é um risco à vida das pessoas e ao país, a cada dia que passa. Deputada, a gente recebeu há um tempo atrás aqui a ex-deputada Manuela Dávila, e ela falou um pouquinho sobre quem era Jair Bolsonaro lá no começo dos anos 2000, quando eles dividiram a Câmara, né? Ela também estava na Câmara, mais ou menos, naquela época, e ela fala uma coisa, deixou uma coisa marcada na minha memória, que ela falou assim, que não por acaso, tudo que o Bolsonaro faz em ataques a minorias hoje, ele vem fazendo há muito tempo e parecia que fazia para escalar, para ganhar popularidade. E ele tinha uns alvos favoritos ali. A Manuela foi por um tempo, o Jean Willis foi por muito tempo, a ponto dele agora ter deixado o Brasil, né? E você, evidentemente, também foi um dos alvos de muita disputa ali, de briga, de ataques, enfim, por parte do Bolsonaro e dos seguidores dele. Naquela época, deputada, que vocês dividiam a Câmara, como que você via esses ataques? Assim, dava para perceber para você que era uma forma dele tentar ganhar corpo, massa, entre essa parcela da sociedade que é muito reacionária e homofóbica e misógina, e com pretensão, fazia isso tudo já com pretensão de chegar a presidente. E como que está a sua vida hoje, depois de todo esse processo que você viveu, infelizmente, com um ex-deputado? Olha, eu nem como cidadã, nem como parlamentar, eu considerava esse parlamentar. Eu sinceramente, a única possibilidade de qualquer olhar sobre ele, sempre para mim foi um olhar de a insignificância dele como parlamentar, ao ponto de eu não me sentir com responsabilidades de ficar contestando sequer os absurdos que ele falava nos lugares, mesmo eu me sentindo muito mal com aquilo. Mas sempre o fiz, não referindo a ele. Porque na minha trajetória eu sempre carreguei os temas relacionados a direitos humanos e os temas relacionados ao enfrentamento à cultura da ditadura. Quando eu fui vereadora de Porto Alegre, aqui nos anos 90, fui autora da criação de memoriais sobre mortos e desaparecidos, que estão até hoje implantados na cidade. Presidi as comissões de direitos humanos aqui na cidade, depois no estado do Rio Grande do Sul, na Assembleia. Então, toda a linha política dele me parecia extremamente ofensiva, naquilo que ele disse ao presidente Fernando Henrique, naquilo que ele dizia à presidenta Dilma, naquilo que ele disse principalmente aos familiares de mortos e desaparecidos, que eu nem vou repetir, porque é um horror. Mas este senhor, ele, na verdade, ele procurava criar situações. E eu estava dando uma entrevista, eu nunca falei com essa pessoa. Antes dessa entrevista, antes daquele empurrão, eu nunca falei com aquela pessoa. Depois, muito menos. Então, eu nunca falei. Naquele dia eu disse boa tarde, porque eu ia dar uma entrevista. E eu dou boa tarde até para o poste da esquina. Eu não tinha qualquer relação com boa tarde. Fui dar minha entrevista, quando o sujeito interpela, grita. Mas o que é isso? Virou até um meme da extrema-direita dizer isso. Mas eu vou perguntar para sempre. Acontece que a Câmara dos Deputados arquivou aquela denúncia, como arquivou todas as denúncias contra ele no Conselho de Ética. A Câmara nunca fez nada, não só para enfrentar as atitudes desse senhor contra o decoro, como de qualquer outro deputado. A agressão contra a Jandira Fegali também foi arquivada.
a agressão contra Cida Diogo, contra Alice Portugal, contra Moema Gramacho, contra Érica Cocai, todas as mulheres que sofrem agressões verbais e físicas, porque foi isso com Jandira também, foram sempre arquivadas. Tem uma pesquisa da Tássia Rebelo, da Universidade Federal da Paraíba, que mostra isso. Então, quem criou Jair Bolsonaro? Ele se criou sozinho? Ou a instituição Câmara dos Deputados desrespeitou a Constituição e permitiu a um parlamentar sem qualquer decoro ofender as pessoas e ofender a legalidade e a Constituição durante quase 30 anos como parlamentar, defendendo Ustra e todos os estupradores que ele sempre defendeu? Eu acho que a responsabilidade é institucional pelo Jair Bolsonaro. Não é das pessoas que ele agrediu. Aliás, eu, assim, e acho que Manuela, Jean também, a única coisa que me pareceu adequada em relação a ele era o processo mesmo. Mas eu demorei mais de 10 anos para conseguir processá-lo, porque entre a primeira ofensa que ele me fez, dizendo as mesmas palavras, e a segunda ofensa, foram mais de 11 anos. E a primeira vez eu só denunciei na Câmara, e a Câmara arquivou. E ficou. Aí eu saí, fui para o governo, voltei. No dia 10 de dezembro, Dia dos Direitos Humanos, o sujeito diz tudo aquilo de novo. E não é sobre a minha aparência, é sobre poder, porque estupro não tem nada a ver com a aparência da mulher. É sobre o poder dos homens de estuprarem e escolherem pessoas. Então, eu fico muito satisfeita de ter trabalhado com as mulheres para denunciar judicialmente, vencer e ter distribuído o dinheiro. Uma das maiores alegrias que eu tive foi distribuir o dinheiro. Esses danos morais nunca passam, então como é que é a minha vida? Qualquer lugar que eu vá, as pessoas falam, aquela que... Sabe? Porque mas isso não é só comigo. Qualquer uma de vocês, gurias. Se vocês passarem por alguma coisa, sabe? Uma jornalista que passa por uma humilhação pública, como aconteceu com várias. Gente, vocês pensam que na próxima entrevista que ela for fazer, no próximo lugar que ela for, alguém não vai dizer, é a fulana que aconteceu aquilo? Porque estes machistas, misóginos, insuportáveis, ficam grudados na gente. A imagem dele se gruda na gente. Tu quer te livrar dessa praga e não consegue. Porque todo mundo que me olha lembra desse sujeito. Então eu resolvi dizer isso, que eu me sinto satisfeita de ter vencido judicialmente, que foi uma vitória de todas as mulheres, e que eu espero que ele seja derrotado politicamente e em todos os aspectos das suas ideias retrógradas. E eu espero que um dia esqueçam desse sujeito na minha vida, me agredindo, me xingando, enfim, e mentindo ainda, mentindo que eu teria defendido o estuprador de uma menina, sabe? Porque todo agressor tem uma necessidade de mentir e dizer que a mulher provocou de alguma forma, né? Isso é sempre assim. Então, essa mentira, para mim, é muito mais difícil, porque é difícil andar na rua. Quantas vezes você acha que me perguntam, mas tu defendeu? Entendeu? Então, é difícil. Nós somos sobreviventes. Em qualquer lugar que a gente enfrente esses caras, nós somos sobreviventes. Mas nós também não nascemos para baixar a cabeça. Até porque muita gente nos olha. Então, se a gente baixar a cabeça, que símbolo a gente vai estar dando aí para as mulheres? Não é verdade? A Manuela falou a mesma coisa aqui. Falou exatamente a mesma coisa, que ela não tem direito a baixar a guarda, nem passar a imagem de que desistiu, nem nada, porque a responsabilidade é grande, né? E a gente tem em comum as filhas também. A gente exatamente, era esse ponto que eu ia chegar. Era esse ponto que eu queria chegar, por conta das fake news que envolveram o nome da sua filha, com relação a ela ter feito curso de Ciências Sociais na Federal do Rio Grande do Sul por 8 anos, com relação àquele TCC, e aí tem isso, eu acho que isso dá um componente extra para essa luta, não? Sem dúvida, mas isso é pouco, né? Porque, na verdade, a minha filha, ela teve fotos postadas, hackeadas, postadas fora do país, por parte dessa gente aí que está na CPI das fake news aparecendo, né? E aquelas imagens dela eram colocadas com
como é que você fala, com legendas, como se ela fosse uma pessoa assim, numa condição muito grave, né? Como uma pessoa à beira do suicídio, uma pessoa usuária de drogas, enfim. E ela era só uma menina de 14, 15 anos. Então, para a imagem dela, para o sentimento dela, para a vida dela, para a minha vida como mãe, foi horrível. Chegou ao ponto de um parlamentar do Pará repassar nos grupos de deputados uma imagem que tinha minha filha, tá? E o filho do Bolsonaro. E aí dizia, ele sabe criar o filho, e ela, não. Né? Uma coisa assim. E era minha filha, com legenda ali, como uma pessoa adoecida e tal. E ela era só uma menina. Então, para mim, me dói muito isso. Porque é claro que a gente carrega daí, como mulher, como é que a gente se sente? Porque a gente já carrega uma responsabilidade distinta. Tu viaja, tu vai para a Câmara, tu fica longe, tu volta, tu não consegue estar em todos os lugares, como vocês. Eu imagino que vocês também, como mães, também passem por essas coisas. Uma mãe que é policial, uma mãe que é médica, uma mãe que é enfermeira, a essa altura está passando por coisas que eu também vivi. Quantas vezes eu precisei ficar longe para estar em outro lugar trabalhando? Então, essas culpas que a gente carrega são sofridas. E ainda o ambiente político, ao invés de aportar apoio, tem figuras como aquele deputado do Pará, que eu denunciei, e foi arquivado também, a manipulação da imagem da minha menina. Um deputado que é psicólogo deu o parecer, nunca vou me esquecer, o parecer de que não havia problema ele divulgar aquelas imagens. E havia. Sabe, a nossa vida como mulheres, eles ficam... Porque, na verdade, qual era o objetivo? Era dizer que eu não era uma boa mãe. Né? Mas para me destruir, destrói a filha. E eu fico feliz hoje quando eu vejo a Maria Laura. A Maria Laura estuda, nunca estudou na URGS, né? Não estudou na URGS, não. Isso é fake news mesmo, nem tinha idade para isso. Hoje estuda, é uma universitária, estuda na PUC, mas é uma guria legal, é uma pessoa com as opiniões dela, do jeito dela, não é uma militante. Ela tem direito de fazer a vida dela como ela quer. E eu sou uma mãe orgulhosa dela. Pronto. Ela já sabe que o caminho da militância não é fácil, né, deputada? Eu acho. Mas ela torce muito para a gente aqui. Tá? Tem as mesmas causas, só que tem outro jeito de ser. Não precisa, né? Essa coisa do filho do fulano, é o deputado, o filho da ciclano. Isso não é da minha tradição, pelo menos da minha família, ninguém foi candidato a nada, entendeu? Todo mundo é bancário, professor, comerciário, todo mundo assim, meio lascado, mas trabalhadora junto. Eu sou professora, então, meu marido também. Então, é uma coisa que não tem essa coisa de, vou seguir não sei o quê. Afinal, a gente escolheu esse caminho pela causa, não pelos cargos, né? Deputada, eu vou sair um pouquinho do assunto que a gente estava falando agora, porque eu estou particularmente, um pouco ansiosa, no sentido não positivo, um pouco, enfim, com medo do que vai ser 7 de setembro. O que a gente pode esperar de toda essa manifestação, que já está todo mundo já falando sobre isso desde já, e o que a gente pode esperar? Qual que é a sua perspectiva em relação ao próximo feriado aí do dia 7 de setembro? Eu acho que eles vão tentar concentrar gente, principalmente em São Paulo e em Brasília. Talvez as redes de TV não façam como fizeram antigamente, de fazer chamamento para estes atos, né? Acabam demonstrando sua verdadeira face antidemocrática, porque é a essência do que são. Então, vão estar lá defendendo golpes, ataque às instituições. E eu me preocupo com a relação com as polícias estaduais, porque toda a formação histórica do Brasil colocou as polícias estaduais, e elas ainda são, na norma jurídica brasileira, um apêndice.
Elas são, de alguma forma, ligadas ao comando do Exército. É claro que o comando central do Exército Brasileiro já disse que não estará envolvido em uma aventura, mas é impressionante como num dia dizem uma coisa, no outro dizem outra. Eu tenho reparado isso. A gente fica numa condição de muita instabilidade com essas instituições e com os comandos, porque eles estão sob comando, na verdade, desse presidente da República. Então, a minha preocupação é com isso, com como as polícias estaduais vão reagir. Agora, eu fico pensando também, né? Hoje até escrevi um tweet sobre isso, muito rapidamente, mas os policiais, eles também estão com dificuldade de botar o pão de cada dia na mesa. Eles também estão vendo, tem salários arrochados, né? E eles sabem de quem é a responsabilidade, ou será que não sabem? Eu acho que é a última cartada do governo Bolsonaro, esse 7 de setembro. Por isso eles vão tentar vir com tudo. Mas eles não têm uma unidade sequer dentro do governo em torno de Bolsonaro mais. Eu creio que ele nem governa de fato. Uma parte da governança é feita pelo Centrão, pelo mercado, portanto, que opera a privatização da Eletrobras, dos Correios, que opera agora a PEC 32. Então, é o Arthur Lira, é o Ciro, né? Outra parte é mais fascistizada e quer se colocar para governos estaduais, como o Onyx e outros. Rogério Marinho. Mas a inflação está altíssima, as pessoas estão com grande dificuldade de comprar o básico. Então, eu não sei até onde ele vai conseguir reunir para além da sua horda fascista. O povo mesmo, não creio que vá. Vai acontecer também no 7 de setembro o grito dos excluídos e das excluídas. Tem que cuidar que não existam provocações. E uma questão que me preocupa, que eu realmente vou compartilhar com vocês, eu posso estar errada, mas na memória política do Brasil, nos estertores da ditadura, Duda, teve o Rio Centro, teve o ataque à OAB, quando a dona Lida Monteiro foi assassinada com uma bomba entregue na sede da OAB do Rio. E o Rio Centro era para ser uma chacina, disfarçada, era para ser como a esquerda estivesse fazendo isso, entendeu? Mas estourou a bomba no colo de um militar, dentro do carro. E aí, tudo aquilo foi em 81. Eu fico pensando que esses caras da extrema-direita depois que eu vi o aeroporto de Cabul, eu sinceramente fico pensando e eu tenho uma preocupação de que eles ajam com esta vertente do terror, tentando colocar a responsabilidade nos setores de esquerda. Né? Isso é a preocupação que eu tenho. Por isso eu digo a vocês, fique muito claro, não há nenhum só setor da esquerda que se interesse por enfrentamentos, por ação armada ou por qualquer manifestação que não seja dentro dos marcos da democracia e da Constituição. Quem está contra a democracia e a Constituição é a extrema-direita, que sempre foi violenta, torturadora e terrorista no Brasil. Perfeito, deputada. Eu acho que eu vou fazer uma pergunta, eu não sei se as meninas depois querem emendar com alguma dúvida que ficou, mas eu vou fazer para a gente encerrar, então, o programa. Eu queria saber se você pudesse falar para a gente, porque você falou bastante dessa questão do Centrão, né? Bom, Bolsonaro saiu daí, né? Saiu do Centrão, é a grande fortaleza dele, política, né? Além desse nicho de apoiadores, extremistas, etc., dentro do Congresso tem essa aliança, né, que fortalece ele politicamente. Como que é o cotidiano, você que está na Câmara, né? Como que é o cotidiano das pautas na Câmara? Como que a articulação do Centrão se dá ali? Como que você vê? Como que você enxerga isso? E se as meninas quiserem encaixar alguma perguntinha já para a gente fechar. Eu tenho uma só, na verdade. Eu queria saber da
Primeiro, uma curiosidade, a deputada foi professora há muitos anos, era professora de quê? Eu sou professora na área de educação de jovens e adultos e da pedagogia, na área das séries iniciais também. Legal. É a minha formação. Legal. Deputada, só se depois puder comentar também para finalizar, como que você vê críticas de dentro da própria esquerda em relação às pautas identitárias? Porque eu já vi muito deputado aliado à esquerda falando, por exemplo, que em 2018 o movimento feminista ir para as ruas foi um erro, que isso ajudou a projetar Bolsonaro. E assim como fazem com o feminismo, também com a pauta do antirracismo e outras questões, tem que sempre ficar abaixo da economia ou de outros assuntos que eles consideram maiores. Então, se puder comentar depois. Essas? Bom, primeiro sobre essa questão identitária, eu até estava vendo aqui o Castells, né? Poder da Identidade, quando ele trata de... Eu acho uma imensa bobagem essa separação, né, entre a dimensão de classe e as demais questões. Porque a identidade é o caminho pelo qual os seres humanos se organizam, se identificam de fato para comporem as suas causas. E ninguém é só uma coisa ou outra. As identidades são permeáveis, elas são compostas. E se a gente não entender isto, também não vai entender o caminho para nos libertarmos como sociedade das amarras que não são só de classe. O resultado de uma esquerda que só pensa a partir da categoria econômica e de classe são opressões de outro tipo. E nós, feministas, assim como as mulheres negras, assim como as pessoas LGBTIs, assim como as diferentes identidades, enfim, nós temos que afirmar uma sociedade radicalmente, culturalmente diversa desta que nós vivemos e das experiências históricas também que foram opressivas da nossa condição e das identidades. Então, eu creio que é um erro esse discurso, sobretudo esse discurso, que aí, então, simplifica e culpabiliza as mulheres pela ausência dos demais na luta, porque, afinal, nós estivemos nas ruas contra esse sujeito. Sobre o Centrão, olha, o Centrão, ele é líquido, muitas vezes. Principalmente, ele se torna líquido quando os governos começam a ter dificuldade de se manter. Porque, para o Centrão, é muito importante pular do barco antes que ele afunde. Então, eu já vi tantas vezes isto, que eu acho que nós vamos ver de novo. É possível que vejamos de novo. Vamos ver até que ponto eles se conseguem dar sustentação. E o ponto é a eleição dos parlamentares. O parlamentar não troca a sua eleição pelo Jair Bolsonaro. Ele não vai trocar a sua eleição. Já tem parlamentar do Centrão no Nordeste e partidos que estão no governo Jair Bolsonaro dentro da Câmara e que, na verdade, no Nordeste já querem liberdade para apoiar o Lula. Então, já fica uma coisa assim. Nós temos que pensar também a extensão da nossa aliança, porque nós vamos ter que ter um programa. Agora, o pior na Câmara é que sem o Centrão, realmente, o Bolsonaro já teria sido impeachmentado. Então, o Centrão tem a responsabilidade sobre isso tudo que está acontecendo, sim. Inclusive por colocar a presidência da Comissão de Constituição e Justiça, que é um feudo, aquela presidência é um feudo do fascismo, com a presidenta Bia Kicis naquele lugar. É um feudo do fascismo. Simplesmente tudo que é ruim está pautado na Comissão de Constituição e Justiça. Eu digo isso porque eu atuo na comissão, então é um negócio, é uma comissão contra a Constituição, contra a Justiça e contra a cidadania. E eu vejo que o Centrão pagou para ver, pagou muito caro para ver, mas está recebendo também muito, porque, afinal de contas, esse orçamento paralelo é que tem sustentado o Bolsonaro. Custa muito caro aos cofres públicos tudo isso que está acontecendo no Brasil. Espero que tenha fim. Deputada, muito obrigada. Ótimo, muito obrigada pela sua participação. Esse bate-papo aí que permeou diversos temas, né? Temas tão importantes para entender o cenário atual que a gente está vivendo. A gente agradece muito mesmo a sua participação aqui no Cai na Roda da TV GGN. O GGN está de portas abertas para você. E é isso, muito obrigada.
Eu que agradeço. Olha, vocês foram maravilhosos aí nas questões que trouxeram, são questões complexas também. Espero que a gente tenha conseguido fazer um bom programa para quem vai assistir também. Deixo um abraço para todo mundo que estiver acompanhando. E para vocês, assim, olha, tudo de bom para o jornalismo, a possibilidade de ter vocês também aí tem um grande significado para nós mulheres que estamos em todos os outros lugares, inclusive no parlamento. Com certeza, muito obrigada. Obrigada, deputada. Um abraço, deputada. Muito obrigada. Obrigada. E obrigada pela luta de sempre também. Muito importante seu exemplo de resiliência para a gente. Até a próxima. Valeu.